Olá, queridos amigos. Depois de contrastar os desejos da carne e os do espírito, Paulo continua a desenvolver o pensamento apresentado anteriormente e explica como esses frutos se manifestam de forma prática na vida do crente, especialmente em momentos de conflito com irmãos na fé. O apóstolo começa indicando qual deve ser a atitude correta quando se trata de chamar a atenção de alguém para uma falha específica cometida. Aqui, Paulo não está falando de conduta regular ou sistemática sobre um pecado, mas de uma situação em que alguém que deseja andar no Espírito é surpreendido por uma forte tentação e é vencido por ela. Nesse caso, a atitude correta e esperada por parte daqueles que andam ou são guiados pelo Espírito é buscar a restauração daquele que tropeçou. Em vez de desânimo e severidade, o caído deveria receber simpatia, compaixão e misericórdia, já que seus ajudantes também poderiam, algum dia, serem vencidos por alguma tentação e precisar, como consequência, de ajuda semelhante. No entanto, espera-se muito mais de quem possui os frutos do Espírito em sua vida. Imediatamente depois, no versículo 2, Paulo encoraja os crentes a carregar os fardos uns dos outros, considerando as dificuldades dos irmãos em Cristo como suas. Essa atitude corresponde àqueles cujas vidas são motivadas por Cristo e que fazem dele seu Senhor e Salvador pessoal, imitando seu exemplo como aquele que carregou todos os fardos da humanidade. A indiferença ao sofrimento e às dificuldades dos outros, sempre motivada pelo egoísmo, não é a resposta daqueles que foram devidamente regenerados pela obra do Espírito Santo em seus corações. É evidente que isso contrastava fortemente com a atitude dos judaizantes, a quem Paulo repreende tão severamente ao longo de toda a carta, os quais, considerando a si mesmos e seus méritos como superiores aos dos outros, agem dessa maneira, com frieza. Na mesma linha, Paulo contrasta nos versículos 7 a 10 os resultados que serão obtidos por aqueles que semeiam de acordo com os desejos da carne, com aqueles que o fazem buscando agradar a Deus e seguir a sua vontade. Assim como no mundo físico, o agricultor colhe o produto da espécie que plantou, os seres humanos também terão um percurso nesta vida e receberão o julgamento de Deus conforme as decisões que tomarem durante o tempo de prova que lhes é concedido. Cada gota de conhecimento e todo privilégio concedido por Deus exigirá do indivíduo destinatário seu benefício em favor de si mesmo e da humanidade. Isso deve ser motivo de alegria para os filhos de Deus, pois embora a vida do crente muitas vezes pareça não ter retribuído por submeter a vontade a Cristo, no devido tempo o Senhor retribuirá a seu povo fiel. Por isso somos encorajados a aproveitar todas as oportunidades possíveis para aliviar os fardos e sofrimentos dos homens, das pessoas que nós encontramos. Ainda mais se eles compartilham a nossa fé. O apóstolo Paulo encerra esta sessão, e com ela toda a obra, toda a carta, encorajando os irmãos e irmãs a se gloriarem sempre na cruz de Cristo, a única capaz de regenerar o coração e fazer com que os frutos do Espírito se tornem realidade na vida do crente, de maneira prática. Nenhuma tentativa de alcançar a justiça e a piedade por suas próprias mãos pode obter os resultados que alguém recebe quando confia nos méritos de Jesus e vive uma vida de relacionamento pessoal, diário, com Jesus Cristo. Pela fé nos méritos de Cristo, Deus nos concede o dom do seu Espírito, para que seu caráter possa ser refletido em nossa vida e se torne uma fonte de bênção, alívio e alegria para todos os crentes. E bom, assim terminamos o precioso livro de Gálatas, que nos insta a confiar na salvação unicamente pelos méritos de Cristo. Que você tenha um lindo dia com as bênçãos do Pai Celestial. Conta-se uma história que dois amigos viajavam pelo deserto. Em um determinado ponto da viagem, discutiram e um deu uma bufetada no outro. O outro, ofendido, sem nada poder fazer, escreveu na areia: "Hoje meu melhor amigo me deu uma bufetada no rosto." Seguiram adiante e chegaram a um oásis onde resolveram banhar-se. O que havia sido esbofeteado e magoado começou a afogar-se, sendo salvo pelo amigo. Ao recuperar-se, pegou um canivete e escreveu em uma pedra: "Hoje meu melhor amigo salvou minha vida." Intrigado, o amigo perguntou: "Por que depois que te magoei, escreveu na areia, e agora que te salvei, escreveu na pedra?" Sorrindo, o amigo respondeu: "Quando um grande amigo nos ofende, devemos escrever onde o vento do esquecimento e o perdão se encarregue de apagar. Quando nos acontece algo grandioso, devemos gravar isso na pedra da memória do coração, onde vento nenhum em todo o mundo poderá sequer borrá-lo." De fato, na vida precisamos de boas amizades. E embora a relação passe por altos e baixos, amigos muitas vezes são anjos que podem nos salvar em momentos de necessidade. No último capítulo do livro de Gálatas, o apóstolo Paulo fala da importância do cuidado que os membros deveriam ter uns com os outros. Nos versos iniciais ele declara:
Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com um espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. A Bíblia nos lembra que o primeiro sentimento no coração cristão diante de alguém que caiu é a restauração. O verbo restaurar, usado aqui, é a tradução da palavra grega katarizo, que significa colocar em ordem, restaurar sua condição anterior. Este termo era usado como termo médico para definir um osso fraturado ou deslocado, que precisava ser cuidado até ser curado. Sim, os perdidos não devem ser ignorados. Eles não devem ser desculpados. Eles não devem ser destruídos. Eles precisam ser restaurados. Em seguida, Paulo nos lembra que a restauração deve sempre ser feita com um espírito de brandura, de mansidão, com total compreensão de nossa própria fraqueza. Ou seja, é no momento em que alguém está caído que devemos manifestar a cortesia cristã. Não é porque alguém errou que isso nos dá o direito de sermos rudes ou grosseiros com tal indivíduo. E a razão apresentada no texto para este tratamento amoroso é que devemos sempre nos lembrar que a vida dá voltas. Se hoje estamos levantando alguém caído, amanhã podemos ser nós vivendo em uma situação de necessidade. Hoje podemos estar carregando o fardo de alguém, porém amanhã podemos estar precisando de alguém para carregar o nosso. Assim, sempre é bom tratar as pessoas da mesma forma que gostaríamos de ser tratados. E ao transmitirmos em nossas relações a amizade, o respeito, a cortesia, estaremos imitando o exemplo de Jesus, cumprindo sua lei do amor. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.